Olá! Começo sempre assim, né? Com uma risada assim, pra levar o alto astral, né? Não tá fácil vocês aí assistindo às aulas, né? Eu sei que não, é difícil até se concentrar, o vídeo às vezes é longo, enfim. Eu peço até desculpa, mas é muito conteúdo que eu tenho que passar pra vocês, tá bom? Então peço perdão aí, tá? E vamos tentar nos esforçar a fazer o quê, né? É o que tem para hoje e não podemos parar, porque daqui a pouco tudo isso vai acabar, nós vamos voltar à nossa rotina normal do dia a dia e vocês? Formados, trabalhando, ganhando um dinheirinho. O propósito, creio eu, é este, né? Quando nós buscamos um curso profissionalizante, é para conseguirmos uma colocação melhor no mercado de trabalho, né? Para termos uma profissão, né? Para podermos procurar emprego de modo mais direcionado, né? Então esse é o objetivo dos cursos técnicos profissionalizantes. Ok, pessoas? Vamos dar sequência aqui à nossa matéria, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho das drogas vasoativas. Enfim, chegou as drogas vasoativas, ok? Vem comigo. Bom, pessoinhas, estou aqui num estresse danado, é osso. Algumas pessoas que fazem questão de tumultuar aqui a aula, mas vamos lá firme e forte. Pessoas, desta vez aqui, nesta parte, resolvi trazer a tal das drogas vasoativas, tá bom? Deixa eu arrumar aqui o nosso cameraman, tá? Para o negrão aparecer aí mais, né? Pessoas, então, sobre as drogas vasoativas. O próprio nome já diz, vasoativas. Aonde são os vasos? As nossas veias. Então essas drogas agem diretamente no nosso vaso sanguíneo, ok? No caso aqui, a primeira que nós vamos falar é a noradrenalina. Popularmente, né, as pessoas falam nora. Nora. Na UTI é muito comum vermos paciente recebendo este fármaco. Noradrenalina. E a noradrenalina é um vasoconstritor, pessoas, tá bom? A ação dela é diminuir o calibre dos vasos, ok? Qual a intenção com esta ação? Exatamente para você, né? Ela é indicada, por exemplo, vou começar assim até, né? Ela é indicada para pessoas que tá com hipotensão. Lembrando aqui o termo rapidinho, hiper alto, hipo baixo. Então, a indicação da noradrenalina prescrita pelos médicos é exatamente para pacientes que estão hipotensos. Então, com a nora que ela causa essa vasoconstrição, né? Ela diminui o calibre do vaso. Com isso, seu coração é obrigado a fazer mais força, mais pressão para empurrar o sangue, para a circulação do sangue, né? Passar por esses vasos. Com isso, a sua pressão sobe. Então, ela causa a hipertensão através da vasoconstrição, entendeu, pessoas? Este é o objetivo da noradrenalina. Só que a noradrenalina é um fármaco de alta vigilância. A maioria dos lugares ainda não é uma portaria, mas é protocolo de algumas instituições na qual a noradrenalina é um fármaco de alta vigilância, ou seja, precisa de dupla checagem. Você e um outro profissional, ou enfermeiro, ou técnico, enfermeiro, para conferir lá, depois que você pegou na farmácia, depois da prescrição médica, conferir lá a ampola direitinho, são 4 ampolas normalmente. Às vezes o médico pede dobrado, né? Às vezes o paciente que tem que receber, que não pode receber tanto volume, e para a nora não ficar correndo muito, né, com um volume muito alto, então eles fazem a nora dobrada, né? O padrão, né, a dose padrão, assim, entre aspas, falando, da nora, são 4 ampolas. Para dobrar, eles fazem 8 ampolas. Eles fazem uma solução de 8 ampolas
ampolas de noradrenalina. Ou seja, se o paciente está lá recebendo 50 ml hora de noradrenalina, na dose padrão, se você faz a nora, né, com a dose, com a solução dobrada, ou seja, 8 ampolas, isso só sob prescrição médica, com a nora com 8 ampolas, se era para correr 50 ml hora, esse paciente vai receber 25 ml horas, ou seja, ele vai receber menos volume e vai estar fazendo a mesma ação. É comum, às vezes, os médicos pedirem, né, prescreverem nora dobrada, principalmente para pacientes que a intenção não é encharcá-lo, a intenção não é que ele receba tanto volume, ok, pessoas? Então, o que acontece? A nora, por ser de alta vigilância, por ter que 2 pessoas conferir, 2 pessoas checarem, ela é comum também, tá bom, pessoas? É indicado que ela seja administrada nas unidades de terapia intensiva. Por quê? Porque lá na UTI, né, na unidade de terapia intensiva, o paciente lá é monitorizado. O paciente tem toda aquela monitorização, tem um acompanhamento mais próximo do profissional, né? Não é aqueles quartos que você fica aqui na enfermaria. Não, na UTI o cara fica lá monitorizado, fica um técnico, fica um enfermeiro, tem médico ali 24 horas, fica mais próximo. Então o paciente ele é muito mais assistido. Então essa droga é uma das que tem que ser, entre aspas, administrada no centro de terapia intensivo, nas UTIs. Claro, às vezes o paciente chega chocado lá no pronto-socorro, na emergência eles colocam lá, né, no pronto-socorro para correr a nora e sobe para a UTI. Por quê? Exatamente porque na UTI é um setor de alta vigilância, ok? Precisa sim acompanhar rigorosamente o controle dos sinais vitais. Pelo menos aonde eu trabalhei, paciente que estava com nora tinha que ver no mínimo os sinais vitais de 1 em 1 hora, no mínimo. Mas assim que você instala, tem que estar vendo ali de 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos, até dar uma estabilizada. Depois sim, de 1 em 1 hora. É protocolo, tá certo, pessoas? Outra importância dela são os cuidados para com esse tipo de administração de fármaco. Primeiro, a noradrenalina, ela é fotossensível. Vocês vão reparar que normalmente vai ser um equipo diferente, é um equipo lá escuro, né? Depende de cada instituição, mas é um equipo que protege esse fármaco do contato, né? Da exposição da luz. Até o sorinho também é colocado ali, um saco para proteger, para que esse soro, né, essa solução não entre em contato com a luz, e todo o sistema até chegar no paciente também é um material específico que protege da exposição da luz, tá bom? Então o primeiro cuidado que nós temos que ter em relação à nora é a questão que ela é fotossensível. Já falei que ela é, né, de dupla checagem, de alta vigilância. Outra coisa importante, noradrenalina, ela tem que ser administrada em bomba de infusão, nesses controladores de gotejamento, né, de fluxo, essas maquininhas que controlam o gotejamento de maneira rigorosa. Como eu disse, é um fármaco de alta vigilância, né? Se você faz a mais ou a menos, você pode prejudicar o paciente. Então, esse é o cuidado, administrar esse fármaco, noradrenalina, só em bomba infusora. Precisa de uma bomba de infusão, né? Um controlador de gotas, do gotejamento, do fluxo, enfim, como cada um conhece, ok? Outro cuidado, é comum, pessoas, nas entrevistas, o enfermeiro perguntar para você sobre esta droga, tá bom? Então esses cuidados nós precisamos saber. Outra coisa importante em relação à noradrenalina é a questão, uma coisa que eu acabei de lembrar aqui, pelo menos aonde eu trabalhava, ela tinha uma estabilidade de 12 horas. Essa droga vasoativa, ela tinha uma estabilidade de 12 horas. Então o paciente estava lá recebendo a nora, protegida, como eu disse, ela é fotossensível, ok? E daqui a pouco
acabava. Então nós trocávamos a solução, ok. Mas de repente o paciente está recebendo uma dose bem baixa e parece que não é importante. Às vezes você acha, né? Não, está recebendo lá 2 ml hora, dá para desligar. Paciente choca. Paciente choca. Então tem que respeitar lá o cuidado direitinho sobre o desmame desse fármaco que eu comentei na aula passada. Então, voltando só na questão da estabilidade, muitas vezes o paciente está recebendo uma dose com fluxo menor, está lá 2 ml hora, 3 ml hora. Provavelmente essa solução vai ficar lá no paciente, pendurada lá no suporte, enfim, mais de 24 horas, tá certo? A noradrenalina, acho que eu falei 12, né? Falei besteira, pessoas, corrigindo aqui só para mim não ter que fazer de novo o vídeo. Ela tem uma estabilidade de 24 horas. Noradrenalina, ela tem uma estabilidade de 24 horas. Então você ligou hoje ao meio-dia. Se amanhã esta solução ainda está pendurada lá no paciente por conta dele estar recebendo um ml hora muito baixo, precisa trocar essa solução, precisa ir lá na farmácia, pegar lá, conforme a prescrição, 4 ampolas de nora, mais um sorinho glicosado de 250. Esse é o padrão aí que a gente vê, né, dos médicos pedindo, né? O padrão da nora é 4 ampolas de nora num sorinho glicosado de 250 ml. Tá bom? Então ela tem uma estabilidade de 24 horas. Se eu falei 12, eu acho que eu falei aí só para não ter que... O que eu tô apanhando aí para poder refazer esses vídeos, para poder editar, nossa, dá mais trabalho do que falar aqui. Então ela tem uma estabilidade de 24 horas. Ok, pessoas? Tá bom? Esse é um outro cuidado para com a noradrenalina. Que mais? Uma coisa importante, pessoas. Como ela é um vasoconstritor, né? Tô falando aqui porque tem alguém do meu lado que tá tumultuando, entendeu? Como ela é um vasoconstritor, ela precisa ser administrada preferencialmente em acessos centrais, tá bom? Lá no seu intracate, lá, enfim, no acesso central, seja se o enfermeiro que passa o pique por aí, se esse pique, né, esse catéter de pique for central, é nessas vias na qual a noradrenalina precisa preferencialmente ser administrada. Por quê? Se ela causa vasoconstrição, se essa droga diminui, né, o calibre do vaso, imagine você colocar ela aqui, ó, né, no acesso periférico. Ela já sai fechando tudo isso aqui. Como é que ela vai chegar lá em cima? Então, no acesso central, ela já cai direto aqui, ó, em cima da veia cava aqui, ó. Ela já tem aqui, já, né, para ser empurrada pelo coração aí, de modo a entrar na grande circulação e começar a fazer o efeito dela. Ela não pode correr aqui num vaso periférico. Eu já vi pacientes que numa emergência, o médico colocou aí uma nora, né, lá no pronto-socorro, no desespero, não deu para passar um acesso central, o médico colocou a nora num acesso periférico. A chance dele necrosar aqui um membro e causar uma situação bem prejudicial ao paciente é grande. Isso só realmente em situações de emergência, tá certo? Ela tem que ser preferencialmente administrada em acessos centrais, exatamente porque lá aí consegue empurrar ela. Quem vai empurrar ela, né? Olha lá, o nosso coraçãozinho, ele vai conseguir empurrar. Tá bom, pessoal? Tô falando aqui de uma maneira bem popular. O que mais que nós podemos falar aqui sobre a noradrenalina? Que mais? Bom, outra coisa aqui que nós poderíamos falar da nora da questão aqui, pessoas, uma coisa importante que eu acabei de lembrar são os cuidados de enfermagem. Como repito novamente, como ela é um vasoconstritor, ela, né, causa a hipertensão através do vasoconstritor. É comum os pacientes que estão recebendo noradrenalina ficar com má perfusão periférica. Esses pacientes terem a perfusão prejudicada. Lembre-se, ela diminui o calibre dos vasos, inclusive desses pequenininhos.
inclusive. Então imagine, eu já vi pacientes que acabam perdendo a ponta dos dedos dos membros aqui inferiores ou dos superiores e dos inferiores, porque a nora está muito alta. Então vocês percebem que aqui a perfusão começa a ficar prejudicada, eles começam a ficar com essas extremidades aqui da ponta dos dedos, dos pés também, cianóticas, exatamente por conta dessa vasoconstrição. Então é indicado nós da área nós da enfermagem, um dos cuidados é aquecer esses membros, é estar de olho, né, nessa perfusãozinha aqui para ver se está tudo bem, comunicar o enfermeiro caso você observe que está começando a escurecer demais. De repente tem procedimentos que é para aquecer. Eu já vi, eles fazem, era até um termo popular, e nós fazíamos uma luva de boxe, nós colocávamos um algodãozinho ortopédico e enfaixávamos para que pudesse aquecer esse membro. Então, um dos cuidados também para com a administração desse fármaco é prestar atenção nas perfusões periféricas. Paciente com nora muito alto, eu já peguei paciente com noradrenalina 100 ml hora. A cada 1 hora correu 100 ml. Você tem que estar trocando aí o paciente, essa solução toda hora. Eu já vi, tem alguns casos heróicos, vocês vão reparar isso, eu estou sendo sincero, para quem trabalhou em UTI, trabalha, tem casos que o médico já põe lá 120 ml hora. Eu já vi. Aí faz a nora dobrada, como eu disse, com 8 ampolas e pede para correr 50 ml hora. Isso aí são alguns atos heróicos que eles tentam fazer para tentar salvar a pessoa importante, tenta manter ali vivo o máximo possível, né? Mas nesses casos, a chance de prejudicar as extremidades é muito grande. Já vi pacientes aí com nora a 100 ml hora? Eu já vi. Depois eles ligam lá, Prismaflex, fazem hemodiálise, enfim, eu já vi sair, mas normalmente essas pessoas perderam a ponta dos dedos, tanto da mão quanto dos pés, tá bom? Então é um dos cuidados de enfermagem prestarmos atenção na questão dessa perfusão periférica, ok, pessoas? Bingo! Tamo junto, é nóis. Vamos para a próxima droga. Ok, pessoas? Então, só para gravar aí, tá bom? Eu vou falar aqui até um termo bem técnico, embora não é nem cobrado isso muito nas provas para nós técnicos, mas assim, a nora, ela age nos receptores alfas dos vasos sanguíneos, ok? Indicada, por exemplo, para choque séptico. Esses choques aí, quando a pessoa está chocada, que a pressão está lá em baixa, tá muito baixa, perdão, é indicado aqui a noradrenalina, tá bom? Também com aquelas observaçõezinhas que eu disse. É claro que se fosse, já aconteceu, já ver paciente recebendo nora num acesso periférico, ok, isso bem temporário até que se consiga um acesso central, e tem que ser um vaso bem calibroso, uma vez que ela está diminuindo ali o calibre do seu vaso, dos seus vasos sanguíneos, ok, pessoas? Tá certo? Só para complementar aqui então, a indicação dela, tá certo? Nos casos de pacientes que estão aí com a pressão, né, chocada. Nós falamos popularmente assim no hospital, o termo, né, técnico, o paciente está chocado. O que é indicado? A noradrenalina, para fazer com que essa pressão do cara suba, para que o cara tenha uma pressão, né, enfim, dentro dos parâmetros normais aí, 12/8, enfim, né? Ok, pessoas? Tá certo? Mais ou menos isso daí. Vamos seguir para a próxima droga, tá bom?